Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo, voltar a estar contigo depois de uma semana de ausência por motivos de saúde. Eu espero que tu possas compartilhar também com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade ou os nossos canais do YouTube ou Facebook. Vai lá, faz gosto nesses canais, partilha com os teus amigos, incentiva-os também a fazerem gosto nos nossos canais, para que assim a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer, especialmente este tema que temos a estudar a cada semana, sobre a morte, sobre o morrer e sobre a esperança que nós temos. A lição da semana passada mostrou o que a Bíblia ensina sobre a realidade do ser humano antes e depois que morre. Esta semana nós iremos ver como diversos personagens bíblicos olhavam para a sua vida e a de outros seres humanos após a morte, a esperança, enfim, que eles tinham também na ressurreição. Comecemos com o texto base da nossa lição, onde Paulo refere a esperança de Abraão. Vejamos o capítulo 11 de Hebreus, no verso 17 e no verso 19. Diz no verso 17, pela fé Abraão, ao ser provado por Deus, ofereceu Isaque em sacrifício. Aquele a quem Deus tinha feito as promessas, ofereceu o seu único filho. Abraão sabia que Deus tinha poder para dar a vida ao seu filho, mesmo depois de morto. E, em certo sentido, Abraão recuperou o seu filho arrancado à morte. Logicamente, nós sabemos que o sacrifício não aconteceu, por isso esta referência. A questão da ressurreição é algo para muitos céticos e causa-lhes confusão. Como é possível que um corpo que foi cremado, um corpo que se decompôs na sepultura, que foi comido até por canibais, que se desfez completamente num acidente aéreo, que apodreceu nas profundezas do mar, pode tornar a existir da forma como era antes desse desastre acontecer? Para melhor compreendermos isto, temos de olhar para a própria criação do planeta Terra, pois do nada o Senhor criou tudo, conforme expressa o salmista no Salmo 33 e nos versos 6 e 9, onde ele diz: o céu e todos os seus astros foram criados pela palavra do Senhor, pelo sopro da sua boca. Depois no verso 9, porque ele falou e assim aconteceu, ele ordenou e assim ficou estabelecido. O Deus que do nada criou tudo não terá capacidade de refazer aquilo que já existiu? Ao longo da nossa lição, nós vamos ver diversos exemplos de como personagens do Velho Testamento, nomeadamente Jó, Davi, Isaías, Daniel, olhavam para a ressurreição. Comecemos por Jó, aquele que é conhecido por, apesar de ter perdido todos os seus bens materiais, ter perdido os seus servos, ter perdido os seus filhos e a sua saúde física, não perdeu nem a sua saúde mental, nem a sua grande confiança e esperança no Senhor. No meio do seu sofrimento, e pensando que este o levaria à morte, ele tem a expressão fantástica que vem no capítulo 19 e nos versos 25 e 26, onde ele diz: eu sei que o Deus da vida é o meu libertador e ele tem a última palavra contra a morte. Depois no verso 26, e depois de assim se ter desfeito a minha pele, de novo vivo, poderei ver a Deus. A esperança da ressurreição. Quando olhamos para esta expressão de Jó, vamos encontrar um paralelismo com a afirmação de Marta no momento em que Jesus vai ter com ela, depois da morte do seu irmão, onde Jesus diz que vai ressuscitá-lo. Vê o que diz João no capítulo 11 e no verso 24. Eu sei, respondeu ela, que no último dia, quando todos ressuscitarem, também ele há de ressuscitar para a vida, semelhante à de Jó. No livro dos Salmos, cuja maioria foi escrito por Davi, encontramos dois deles que realçam de modo especial a esperança e a certeza do autor da ressurreição. São o Salmo 49 e o Salmo 71. O Salmo 49 fala sobre a falsa confiança daqueles que confiam nas suas riquezas e que se gloriam delas, mas que acabarão por ser perdidas tal como eles. É disso que refere então o verso 14 do capítulo 49, onde diz: estão condenados a morrer como ovelhas e a morte será o seu pastor. Cairão nas suas goelas como animais e a sua força será consumida e devorada pelo sepulcro.
Por outro lado, no verso 15, ele manifesta a sua esperança e a esperança de todos aqueles que confiam em Deus. Vejamos então o que diz o verso 15 deste Salmo 49. Mas Deus há de resgatar a minha vida e arrancar-me ao poder da morte. Portanto, a ressurreição. O salmista refere aqui que o fim de uns e de outros é o mesmo. Porém, para aquele que confia em Deus e faz a vontade de Deus, esse Deus o redimirá da morte e o levará para a corte celeste para viver ao seu lado. Por sua vez, o Salmo 71 dá-nos a certeza de que Deus, por maior que seja a desgraça e a destruição que uma pessoa sofra, Ele o irá buscar ao lugar mais profundo, conforme nós dizíamos na introdução. Vejamos o que dizem os versos 18 a 20 do Salmo 71, para melhor compreendermos o contexto em que o salmista aqui o descreve. Diz no verso 18: agora estou velho e os cabelos brancos, ó Deus, não me abandones, pois tenho que contar a esta geração e às que hão de vir o teu poder e a tua força. No verso 19: a tua generosidade, ó Deus, é tão grande como o céu. Fizeste grandes coisas, ninguém é como tu. E depois termina no verso 20: ainda que me tenhas feito passar por muitos males e aflições, hás de dar-me a nova vida e farás com que eu saia das profundezas da terra. Olharmos para o verso 20, quando ele refere os abismos da terra ou as profundezas da terra, podemos compreender que se refere a uma futura ressurreição física. Ressurreição essa que será para todo e qualquer que fez a vontade de Deus, não importando as circunstâncias da sua morte e aquilo que aconteceu após esta. Por outro lado, Isaías, que ao longo do seu livro mostra a pecaminosidade humana por um lado e por outro a graça salvadora de Deus, também apresenta a sua perspectiva relativamente àqueles que morreram fazendo a vontade de Deus. Vamos ver 2 versos do capítulo 26 que nos mostram estas duas situações. Em primeiro lugar, aqueles que morreram não fazendo a vontade de Deus. Vejamos o verso 14, onde diz: os outros são mortos que não tornaram a viver, sombras que não voltam a levantar-se. Foste tu que intervieste para os aniquilar e apagar completamente a sua lembrança. Ele é bastante enfático e substituindo aqui a palavra ressurreição por não voltarão a levantar-se, dizendo que a sua lembrança será completamente apagada. Sabes, de acordo com o Apocalipse, no capítulo 21 e no verso 8, eles ressuscitarão um dia, portanto, mas para ver o que perderam. Mas acabarão por ser novamente destruídos e, conforme diz Malaquias, no capítulo 4 e no verso 1, serão completamente incinerados para não deixando assim nem raiz nem ramo. Este será o último momento de morte sobre a terra, pois neste momento o Senhor cumprirá aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 25 e agora no verso 8. O Senhor Deus aniquilará a morte para sempre, enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará da nação inteira a afronta que o seu povo tem suportado. Foi o Senhor quem o prometeu. Por outro lado, vejamos o que diz o verso 19 do capítulo 26 em relação àqueles que morreram na esperança da salvação, que ao longo da sua vida fizeram a vontade de Deus. Vejamos então o capítulo 26 e o verso 19, onde diz: os teus mortos reviverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e gritai de júbilo vós, os que jazeis no pó da terra. Esta será a ressurreição final de todos os justos de todas as eras, não importando há quanto tempo eles morreram, como morreram e onde estão os seus corpos. Mesmo para os grandes estudiosos da Bíblia do tempo de Jesus, e apesar das evidências que vimos atrás, havia aqueles que não acreditavam na ressurreição, conforme diz Lucas em Atos no capítulo 23 e no verso 8. Diz: porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem na existência de anjos ou de espíritos, enquanto os fariseus acreditavam. Mesmo entre aquele povo especial, no meio do qual escreveram os autores bíblicos que nós referimos atrás, existia a mesma incredulidade dos nossos dias. A última referência que iremos apresentar do Velho Testamento é do profeta Daniel.
nomeadamente no capítulo 12 do seu livro e nos versos 1 e 2. No verso 2 ele afirma assim: muitos dos que já morreram viverão novamente. Alguns desfrutarão de vida eterna, enquanto outros receberão a vergonha, a eterna desgraça. Mais uma vez, tal como Davi e como Isaías, Daniel diz que esta ressurreição não será para todos, será para alguém muito especial. Vamos ver o que diz o verso 1 então do mesmo capítulo, onde Daniel diz: nesse tempo aparecerá o poderoso anjo Miguel que protege o seu povo. Haverá então um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações. Quando vier esse tempo, os habitantes do teu povo, cujos nomes estiveram escritos no livro de Deus, serão salvos. Aqueles que estiverem vivos subirão e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Sim, essa ressurreição envolvendo pessoas de todas as eras, desde Adão até os momentos, aquelas que morreram momentos antes da volta de Jesus, aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus herdarão a vida eterna. Podemos dizer que, em termos de conclusão, que a esperança da ressurreição está presente em todo o Velho Testamento, a partir do momento em que Adão é informado de que a esperança por um mundo de pecado está no sacrifício de Jesus, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, como mais tarde diz o apóstolo Paulo, é a garantia de todos os que foram fiéis a Deus, quer no passado, quer no presente, quer no futuro, serão um dia ressuscitados por Deus e viverão ao lado de Deus pela eternidade. Eu quero lá estar e espero que tu também desejes lá estar, do fundo do teu coração. Obrigado, querido Deus, pela garantia que o Velho Testamento nos dá a respeito da ressurreição. Vimos aqui alguns exemplos, muitos mais haveriam ao longo de todos os livros do Velho Testamento. Mas esta certeza, Senhor, faz-nos ter esperança em Ti. Que este amigo, que esta amiga, possam ter esta mesma esperança que vem da certeza de que tudo aquilo que Tu dizes na Tua Santa Palavra se cumpre. Abençoa-nos. Abençoa a ele, ela, abençoa-me a mim, para que possamos permanecer firmes, para que quando o Senhor Jesus voltar, se estivermos mortos, participemos nessa primeira ressurreição. Em nome de Jesus pedimos isto. Amém. Foi bom ter estado contigo mais uma vez, foi bom ter partilhado contigo esta lição. E a semana que vem nós iremos falar sobre ressurreições que aconteceram antes da cruz. Na nossa lição de hoje já referimos aqui a ressurreição de Lázaro antes de Jesus morrer, mas houveram outras ressurreições. E a semana que vem nós iremos falar sobre isso. Acompanha-nos, continua a acompanhar a Rádio Tranquilidade, continua a acompanhar os nossos canais. Se chegaste até aqui, vai lá e faz gosto no nosso canal do YouTube, faz gosto na nossa página de Facebook, para que a Palavra de Deus chegue ainda mais a mais pessoas. Um abraço e até para a semana.